toda fonte chaveada possui um circuito chamado snubber, formado por uma célula RCD. Esse circuito protege o elemento chaveador da fonte de uma tensão contrária gerada no momento que ele entra em corte. Então, se você quiser aumentar o conhecimento ou conhecer como esse circuito funciona, segue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e na aula de hoje nós vamos estudar o circuito snubber. Esse circuito hoje é fundamental para a sobrevivência do elemento chaveador da fonte chaveada. O elemento chaveador da fonte chaveada pode ser um MOSFET ou um circuito integrado. Independente de quem seja, precisa ser protegido da temível F100. Então, F100 é uma força que é gerada na bobina primária do transformador Chopper, quando o transistor ou o CI, que é o elemento chaveador, ele entra no corte, justamente para produzir a F100. O problema é que quando a F100 é produzida, o seu valor se eleva e se soma com o valor da tensão já existente na bobina. Então, neste caso, nós temos um aumento considerável dessa tensão, e essa tensão ela pode ultrapassar o valor de tensão que o próprio elemento chaveador suporta, não é? Então, todo elemento chaveador, seja transistor ou circuito integrado, ele suporta um nível de tensão máximo, e esse nível de tensão ele não pode ser ultrapassado, claro, porque se ele for ultrapassado, danifica o componente. Então, o que é que o circuito snubber faz? Ele faz exatamente isso. Ele oferece uma segunda via ou um segundo caminho para essa elevação de tensão que tenderia a danificar o elemento chaveador. E o circuito snubber, ele age justamente no pico da tensão. Então, no exato momento que o elemento chaveador ele entra em corte, acontece uma elevação muito repentina, ou seja, um pico de tensão na bobina primária do transformador Chopper. E este pico de tensão que pode atingir valores, patamares, que chega a danificar o elemento chaveador. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui na lousa o esquema elétrico de um circuito snubber formado por uma célula RCD de uma TV Philco de 24 polegadas e analisar junto com você. A ideia é que você entenda como esse circuito funciona para que você possa tirar defeitos do tipo: eita, eu troquei esse MOSFET ou esse CI chaveador desse dispositivo, mas ele retornou com o mesmo defeito. O MOSFET ou o CI chaveador voltou em curto. Isso já nos dá uma clara impressão que o circuito snubber não está fazendo a sua parte, ou seja, ele não está cortando os picos. Tanto é que novamente o elemento chaveador entrou em curto. Então, uma vez você entendendo como funciona esse circuito snubber, formado por uma célula RCD, fica mais fácil de você diagnosticar defeitos no elemento chaveador, verificando as condições dos componentes que fazem parte do circuito snubber. E, geralmente, como ele é formado por uma célula RCD, esse circuito, além de ser fácil de você diagnosticar defeitos na prática, também é fácil de você entender o seu modo de funcionamento. Portanto, não sai daí, segue assistindo esse vídeo comigo, que agora eu vou desenhar o circuito snubber aqui na lousa.
Pronto. O nosso objetivo agora é entender o circuito Snubber. Vou apresentar os elementos do circuito para você. Neste caso, eu tenho aqui uma parte do circuito da fonte chaveada da Philco, uma Philco de 24 polegadas, onde o elemento chaveador é o Q1, MOSFET de canal N. Ok? Esse elemento chaveador, ele vai ser chaveado através desse circuito integrado, o IC1. Então, aqui eu terei a saída de pulsos PWM que vão chavear esse transistor, ligando e desligando ele constantemente, para que ele provoque aqui na bobina primária de T1 a força contra-eletromotriz. Bom, então eu tenho aqui, polarizando esse transistor, eu tenho a bobina primária através da tensão de 310 volts. Então veja que a polarização de dreno, ela vem pela tensão de 310 volts, uma tensão contínua pura, que vem do capacitor de filtro dessa TV. Atravessa a bobina primária e polariza o dreno desse MOSFET. Veja que atravessa a bobina primária. O gate conectado ao pino 6 do circuito integrado, para poder ele receber o pulso que vai chaveá-lo. E o seu source, ele conectado ao terra do circuito através de 3 fusistores, R17, R18, R19. E aqui está o nosso circuito Snubber, que é justamente esse circuito aqui. Tá vendo? Então, o que é que esse circuito faz? Esse circuito, ele vai amortecer os picos da F100 que serão gerados toda vez que ele entrar no corte. Então, vamos analisar como que isso acontece. Vamos lá. Vamos começar a nossa análise do circuito identificando o seguinte: o pulso no gate do transistor vai saturá-lo. Então, neste momento, o pulso que satura o gate do transistor é um pulso que sobe de baixo para cima. O pulso que sai daqui é do tipo PWM. Então, neste caso, eu vou desenhar aqui do lado de cá o pulso PWM. Já está aqui. O pulso PWM é uma onda quadrada que tem uma duração, um tempo de duração acima do eixo zero. Pronto, tá aqui, ó. Tá vendo? Esse pulso, ele tem um tempo de duração acima do eixo zero, então ele sobe. A partir do momento que ele sobe e atinge um determinado nível de tensão, ele faz com que esse MOSFET ele já entre em condução, porque a tensão de gate vai ficar superior à tensão de source. A tensão do pulso, quando ela sobe e atinge o nível de polarização, faz com que o MOSFET entre em condução, entre gate e source. Ok. Seguindo. Então, vamos imaginar neste momento a seguinte situação. A tensão do capacitor de 310 volts, ela está ultrapassando a bobina primária do transformador Chopper T1 e parando no dreno desse transistor. Note, agora aqui do pino 6 sai o pulso PWM com um nível de tensão acima do eixo, ou seja, ele subiu e aí polarizou o gate do MOSFET. Essa tensão de gate ficou maior do que a de source. O que acontece internamente, o MOSFET abre o canal. Então, o canal estava fechado, quando ele é polarizado por esse pulso positivo, né? Então o canal abre. Perceba, essa tensão estava parada. Com a abertura do canal, então essa tensão ela deve passar, ok? Então veja que neste momento
o canal abre e a tensão passa, e aí essa tensão ela vai originar uma corrente. Por quê? Porque veja que do outro lado dos resistores, o que eu tenho é um potencial negativo. Portanto, está estabelecido entre este ponto da bobina e este outro lado do MOSFET, que é o terminal source, é uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai gerar uma corrente aqui nesse ramo. Corrente essa que vai fluir pelos resistores R17, R18 e R19 via terra. Pronto. Agora perceba, o MOSFET entra em condução e aterra este ponto da bobina via fusistores. Esses fusistores, ele tem valores ôhmicos muito baixos, no máximo chega a 0,33 ohms, né? Vai de 0,1 a 0,33. Portanto, podemos dizer que esse terminal da bobina, via canal do MOSFET Q1, está praticamente conectado a esse terminal terra. Portanto, a gente estabelece que a bobina ficou sob a ação de uma diferença de potencial, sendo este lado positivo, e este aqui agora conectado ao terra via Q1 e fusistores, negativo. Então, este ponto agora é negativo para a bobina. Está vendo que neste momento a bobina ela está sob a ação de uma diferença de potencial? Preste atenção agora no que nós estamos comentando, que este ponto ele é negativo para a bobina. Se ele é negativo para a bobina, ele também vai ser negativo para o diodo D2. Concorda comigo? Agora, olha a posição do diodo D2. O diodo D2, ele está com o seu anodo voltado para este nó. E você sabe que o anodo de um diodo, ele é um terminal positivo desse diodo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que eu tenho um potencial negativo aplicado a um terminal positivo de um diodo. Então, neste momento, a junção do diodo cresce e aí o diodo deixa de conduzir. Neste momento, esse diodo é uma chave aberta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou simular agora esse diodo, ele estando fora do circuito. Concorda comigo? Como ele está polarizado inversamente, esse diodo vai crescer a junção e não vai conduzir. Portanto, esse diodo é uma chave aberta. Para representá-lo como uma chave aberta, eu vou interromper esta trilha. Pronto, veja, não dá no mesmo? É como se o diodo não estivesse no circuito. Perceba agora, com o diodo fora do circuito, perceba que essa malha aqui em cima, ela fica despolarizada. Por quê? Porque ela não tem um circuito para fechar, para poder ela se transformar numa malha. Rompi aqui, porque eu fiz com que o diodo se comportasse como uma chave aberta. Então, neste momento, este lado desse circuito também é desconectado. Tá vendo? Ele não tem quem feche ele. Então, esse circuito, neste momento, formado por R22, R23, R24, C2 e D2, está inoperante para este momento que está acontecendo nesse circuito. O que é que está acontecendo? O transistor está em condução. Há uma corrente circulando na bobina. E neste momento que essa ação está acontecendo, o circuito snubber, ele fica inativo. Principalmente porque o diodo acabou de romper a malha do snubber, tá vendo? Quando ele entra em corte, ele rompe a malha do snubber. Nada aqui funciona. Então, vamos analisar o transistor funcionando. Perceba, o transistor vai funcionar o tempo em que o pulso PWM durar. Tá vendo aqui, ó, esse tempo? Pronto.
Esse tempo é o tempo em que o transistor permanecerá ativo. E à medida que esse tempo vai passando e o transistor vai se mantendo saturado, eu tenho uma corrente fluindo nesta bobina, corrente esta que provoca na bobina um campo magnético crescente, ou seja, veja, estamos vendo aqui o crescimento de um campo magnético nesta bobina. Este campo magnético provocado pela passagem dessa corrente, ele é determinado pela força eletromotriz que neste momento ultrapassa essa bobina. Então ele tem uma polaridade essa que depende dessa força. Então esse campo está saturado com uma polaridade da força que está alimentando a bobina neste momento, que é justamente a tensão de 310 volts. Então, perceba, eu tenho na bobina a criação de um campo magnético, esse campo magnético é dessa força, dessa tensão de 310 volts que está polarizando ela, e neste momento na bobina, a polaridade dos seus terminais é essa aqui, ó. Positivo, este lado de cima da bobina está mais positivo do que este lado de baixo da bobina. Por quê? Porque o MOSFET saturou e conectou este lado da bobina ao terra. Isto fez com que o diodo D2 do circuito Snubber abrisse a malha do circuito Snubber. Tá? Então, isso vai durar quanto tempo? O tempo em que o ciclo positivo estiver vigente no gate do MOSFET de canal N. Ok. Agora, vamos para a sequência. O que vai acontecer na sequência? Note que o pulso PWM ele vai cair violentamente para 0 volt, o que vai fazer com que o MOSFET corte imediatamente a corrente que circula na bobina. Então, vamos agora analisar esse pulso caindo a 0. Puf! Então, ele foi a 0. Indo a 0, então perceba que do pino 6 vai sair uma despolarização para o transistor. O transistor é despolarizado, já que ele é de MOSFET de canal N. E o que é que reza a regra do MOSFET de canal N? Para poder entrar em condução, a tensão de gate tem que ser maior do que a tensão de source. Com essa tensão aqui indo a 0, então a tensão de gate ela ficou equivalente à tensão de source. Então, nesse momento, o MOSFET ele entra em corte. Entrando em corte, veja que essa corrente entre drain e source, ela vai desaparecer, ela vai ser cortada, e cortada abruptamente, como também foi cortado o pulso do gate desse MOSFET. Então, nesse momento, ele aqui interrompe a corrente que estava circulando pela bobina. Então, essa corrente aqui, ela não existe mais. Opa! Preste atenção o que acontece nesse momento. Você aprendeu lá no módulo 5 da Básica 1 que toda vez que se corta a corrente que circula em uma bobina, surge nessa bobina uma força contrária àquela que a produz. Uma força contrária àquela que a produz. E essa força contrária é a chamada F100. Então, o que a F100 faz? A F100, imediatamente, ela inverte o sentido do campo magnético. Então, o campo magnético que antes tinha um sentido determinado pela tensão de 310 volts, agora esse sentido é invertido pela F100. E mais, além de inverter o sentido do campo magnético, a F100 inverte a polaridade dos terminais da bobina. Então, aonde nós tínhamos o negativo aplicado, agora este ponto vai ficar positivo. E aonde nós tínhamos positivo, vai ficar negativo. Então,
Isso vai durar quanto tempo? O tempo em que o MOSFET estiver desligado. Tá vendo? O MOSFET vai ficar esse tempo desligado. Então, essa condição, ela vai ficar pelo tempo que o MOSFET estiver desligado. Agora, perceba, repare, essa troca imediata, né, abrupta, que acontece na bobina, é que faz com que o circuito snubber tenha sentido. Sabe por quê? Porque no momento que há essa troca abrupta, há uma grande oscilação de tensão na bobina. E essa grande oscilação de tensão na bobina, ela se elevando do jeito que ela se eleva, a tendência é vencer o valor de tensão que o MOSFET suporta entre dreno e source. Analise. O MOSFET está desligado, tá vendo? E uma força, né, cresceu aqui de uma maneira que pode, mesmo ele estando desligado, romper a junção dreno-source, destruindo o canal N desse MOSFET. Então, o que fazer para atenuar essa força em cima da junção dreno-source? O circuito snubber no circuito, tá vendo? Então, o circuito snubber, ele vai ser o salvador da pátria do MOSFET chaveador da fonte. Olhe como, neste momento, com o aparecimento da F100, ela não inverteu o sentido do campo magnético? Inverteu. Ela não inverteu o sentido, a polaridade da bobina? Inverteu. Então perceba agora que o diodo D2 vai ficar polarizado diretamente pela F100. Então eu vou fechar o circuito, porque agora D2 fica diretamente polarizado. Então, fechando o circuito, nós temos isso. O que vai acontecer agora? Com a entrada do diodo no circuito, o diodo fecha essa malha do snubber que antes estava aberta. Concorda comigo? Então, uma vez essa malha sendo fechada, veja que agora o circuito aqui em cima fica sob a ação de uma diferença de potencial, principalmente o elemento principal do snubber, que é justamente o capacitor. Perceba que o capacitor C2, ele vai ser o responsável por se carregar com a parcela do pico de tensão que acontece no momento do corte do MOSFET, interrompendo a corrente que circula na bobina. Você sabe muito bem do estudo do módulo 4 da básica 1, que capacitor vazio, ele se comporta como um curto, não é verdade? Então veja que no momento que a bobina ela entra em corte e produz F100, o diodo é polarizado e coloca o capacitor no circuito. Como o capacitor está vazio, note que o pico dessa tensão tende a carregar o capacitor, livrando a junção dreno-source deste pico de tensão. Vamos ver aqui o capacitor se carregando. Vamos lá. Note, neste momento, a polaridade da bobina é essa. Polaridade essa que é trazida para o circuito snubber. Então, se você analisar profundamente, você vai ver que este lado está mais negativo. Então, eu vou dizer que esta parte do capacitor, essa placa de cima do capacitor, está mais negativa do que essa placa de baixo, que através do diodo está mais positiva. Então, o que é que nós temos aqui de análise para fazer em cima do capacitor? Todo capacitor, sob a ação de uma diferença de potencial, ele entra em processo de carga, concorda? Então, através dos resistores R23 e R24, o capacitor C2, ele entra em processo de carga e ele vai se carregar com o quê? Com
pico da F100, né? Como ele está vazio, a sua corrente de carga ela vai ser alta, ou seja, ele vai ser o primeiro a conduzir o pico de tensão que acontece em cima da bobina do transformador Chopper, da bobina primária, porque ele está vazio, a corrente é alta e a tensão é baixa. À medida que ele vai se carregando com essa força contra a eletromotriz, com o pico dessa força, então é que a tensão vai se apresentando entre seus terminais, ou seja, ele vai se carregando. Então significa dizer aqui o seguinte, a gente pode até fazer esse percurso, tá vendo? Não tem negativo aqui e positivo aqui? Tem. Entre eles dois não tem o dielétrico? Tem. Então vamos fazer a carga do capacitor com o pico de tensão via placa para placa, não é isso? E essa carga do capacitor se faz por onde? Pela fonte. E quem é a fonte do capacitor? A bobina. Então, neste momento, o que nós temos é o capacitor se carregando via a bobina para poder amortecer, atenuar o pico de tensão provocado pela ruptura da corrente abruptamente que aconteceu nessa bobina. Então, veja, os elétrons dessa placa do capacitor são atraídos pela placa positiva carregando o capacitor, tá vendo? Do negativo para o positivo, carregando o capacitor. E veja que esta carga do capacitor, ela vai ser feita, já que ele está vazio, de uma forma muito rápida, não é verdade? Acompanhando exatamente a variação rápida também deste pico. Bom, então, como esse capacitor entra em processo de carga, veja que esse processo de carga, eu tenho dois resistores em paralelo. Então, para a fonte, para o processo de carga, inclusive, esses dois resistores, eles se comportam como um, não é verdade? Então, a carga do capacitor tanto é via R23, como também via R24, né? Veja que os elétrons, ao abandonarem a placa de cima do capacitor, abandonam por R23 e por R24 para poder eles carregarem o capacitor pela placa positiva, né? Então, perceba que a carga do capacitor vai acontecer enquanto este pulso aqui está na parte de baixo, está em zero, desligando o transistor, mantendo o transistor desligado, fazendo com que a F100 que apareceu aqui seja transportada para o secundário desse transformador. Então veja que o circuito Snubber, ele neste momento, ele permitiu que o MOSFET fosse salvo dos picos de tensão e que a F100 produzida no primário desse transformador, ela pudesse ser transferida para o enrolamento secundário sem que houvesse danos à junção dreno-source desse MOSFET. Tá vendo? Então, quanto tempo isso vai durar? O tempo em que o pulso pedalo M estiver a 0 volt. Então, o capacitor se carrega exatamente dentro deste tempo. E aí elimina o pico de tensão em cima do MOSFET. Entendeu? Agora vamos ver o momento em que o transistor entra em funcionamento novamente. Por quê? Porque o comportamento aqui é do campo magnético ir diminuindo, acontecendo oscilações, né? Nesse nível de tensão, umas oscilações amortecidas, e é necessário ligar o transistor de novo para provocar o efeito magnético na bobina, para criar novamente a F100, para que ela possa ser induzida novamente. Porque se eu não ligar o transistor de novo, essa força ela acaba e aqui a tensão cai. Concorda comigo? Então eu preciso ligar o MOSFET de novo.
então vai chegar um novo pulso PWM acima do eixo positivo, como nós vamos ver aqui, ó, ele sobe para poder se manter. O que é que vai acontecer? Analise agora. Lembre-se que esse capacitor está carregado pelo pico anterior da F100, não é? Então analise o seguinte. O que é que vai acontecer agora? O CI polariza novamente o gate do MOSFET. Veja que o MOSFET agora vai entrar em condução novamente. Por quê? Porque ele vai abrir o canal. Então, quando ele abre o canal, esta tensão novamente vai ultrapassar a bobina, ultrapassar a região dreno source e aí fechar de volta para a massa de novo pelos resistores. Opa! Então, o que é que acontece? Essa polaridade muda. Concorda? Aqui passa a ser positivo de novo e aqui passa a ser negativo novamente. Opa! O que é que acontece com o D2? Ele novamente entra em corte. Então, eu vou romper o circuito de novo, simulando que o diodo abriu a malha do circuito clamp, do circuito snubber. Então, neste caso aqui, ó, pronto. E o que acontece agora com o meu capacitor que estava cheio? Ele vai ficar carregado? Não, ele não vai, porque ele não precisa estar vazio quando o transistor desligar novamente. Quando o transistor desligar, que cortar a corrente que circula na bobina, vai surgir os mesmos picos. Então ele precisa estar vazio. Quem descarrega o capacitor? Se o diodo acabou de interromper a malha do circuito clamp, a malha RCD, esse resistor que ficou em paralelo com ele, o R22. Perceba, o circuito clamp está aberto, ou seja, o circuito snubber, ele está aberto pelo diodo, mas R22 está em paralelo com o capacitor. O que é que nós teremos agora? R22 descarregando o capacitor. Como ele está em paralelo, perceba que esse resistor ele vai promover a descarga do capacitor. O capacitor estava cheio do pico da F100 e agora nós vamos ver aqui uma movimentação de descarga do capacitor via R22, está vendo? O resistor R22 descarregando o capacitor. Quanto tempo ele passa fazendo isso? O tempo em que o pulso aqui em cima está vigente. Enquanto o pulso aqui em cima estiver vigente, ele simplesmente descarrega o capacitor. Está vendo que no próximo instante que este pulso cair a zero, desligando o MOSFET, interrompendo a corrente na bobina, interrompendo a corrente no dreno, interrompendo a corrente na bobina, criando a F100 que vai inverter novamente a polaridade nos terminais da bobina e colocando o diodo D2 no circuito. Tá vendo que ele encontra o capacitor já vazio? Entendeu? Encontrando o diodo não, encontrando o capacitor vazio, o que é que vai acontecer? A mesma coisa. Não teve um pico aqui que aconteceu porque ele cortou? Foi. Então, a polaridade não está assim nesse momento, está. O capacitor está sob a ação de uma diferença de potencial. Então, neste momento, o capacitor se carrega com o pico. Mas por que o capacitor se carrega com o pico? Porque você aprendeu lá no módulo 4 da Básica 1 que capacitor vazio, no momento que ele é energizado, ele se comporta como um curto. Então, o único componente que pode assumir o controle do pico nesse momento para poder chamar de seu é o capacitor, porque o resistor não pode fazer isso, o diodo não pode fazer isso, mas o capacitor está vazio e pode fazer isso. Entendeu? Então, é importante que para você analisar um circuito,
você tenha pelo menos conhecimento do componente. Você tem que conhecer como o componente funciona para que você possa analisar um circuito simples como esse, como é o circuito Snubber. Veja o capacitor nesse momento acumulando o pico da F100, porque ele é o único componente que neste momento aí nesse circuito é reativo. Lembra-se? No circuito Snubber, neste momento aí só tem um componente reativo, que é o capacitor, né? Claro, para o Snubber, porque nós temos aqui na bobina do transformador Chopper outro elemento reativo, que é a própria bobina. Mas nós estamos falando do Snubber, e a bobina não pertence ao Snubber, não é? A bobina está fora do circuito RCD, né? O circuito, e por que esse circuito clamp é chamado de RCD? Porque ele é formado por células R, C de capacitor, D de diodo. Então, esse é um circuito clamp, grampeador, RCD, ou seja, é um Snubber clamp RCD. Pronto. Acabado aqui o conhecimento da teoria, e agora vou aqui para a prática mostrar para você, aqui na bancada, os componentes que pertencem ao circuito Snubber de uma fonte chaveada. Então, continua assistindo esse vídeo comigo, que agora eu vou para a bancada. Essa é uma TV Philco, onde eu vou mostrar para você onde fica o circuito Snubber dela. Essa outra é uma TV Semp, onde também eu vou mostrar para você aonde fica o circuito Snubber dela. Muito bem, eu vou começar a análise pela televisão Philco. Veja só, se você tiver o esquema elétrico dessa TV, principalmente da fonte onde você sabe que está o circuito Snubber, fica muito mais fácil de você encontrar os componentes. Como eu tenho o esquema elétrico na mão, eu vou mostrar primeiro no esquema elétrico e depois eu venho aqui para poder identificar para você. E aqui está o esquema elétrico daquela Philco Hitachi. Neste caso, eu tenho aqui o elemento chaveador como sendo o QW1. Então é ele que vai fazer a pulsação da bobina primária desse transformador aqui, ó, que é o transformador Chopper. Bom, se ele é o elemento chaveador, cadê o meu circuito Snubber? Olha ele aqui, ó, minha célula RCD. Então eu tenho uma constituição igual àquela que nós analisamos na aula teórica. Eu tenho o capacitor C101 de 4.700 picofarad e tenho os meus três resistores, 2 de 22R e um de 68K, e claro, o meu diodo que deve fazer aquele papel de chave eletrônica, abre e fecha de acordo com a saturação do MOSFET, como você já sabe. Agora eu vou voltar lá para a TV, para a placa fonte da TV Philco, para poder identificar esse circuito Snubber para você. Aqui na placa dessa TV Philco, o que a gente identifica logo de início é o QW1. Tá vendo aqui, ó? QW1. Então essa inscrição QW1 identifica o MOSFET chaveador que está embaixo desse dissipador de calor. Agora vamos ao D106. O D106 é o diodo que vai fazer aquele chaveamento automático toda vez que esse MOSFET saturar e cortar. Então a gente percebe aqui, ó, a inscrição D106. O diodo é esse aqui, ó. Veja que função importante esse diodo tem para o funcionamento do circuito Snubber. Vamos atrás de outro componente? Vamos. O R113. O R113, ele tem uma função importante. Ele deve descarregar o capacitor no momento em que o MOSFET entra na saturação. Então, deixa-me ver aqui onde se encontra o capacitor. O capacitor não, o R113. Deixa eu aproximar aqui para ver se é esse aqui. É ele mesmo. Dê uma olhada, dá para você ver aqui, ó, no terminal do componente R113. Então esse resistor é responsável por descarregar o capacitor que vai se carregar com o pico da F100. E já que a gente está falando do capacitor, ele é o C101. Então o C101 é este capacitor que está ao lado do resistor. Você veja que praticamente ele está em paralelo
como a gente viu lá na teoria com o resistor. Tá vendo aqui, ó? C101 é um capacitor de 4.700 PF, mais ou menos 5% letra J, e suporta até 400 volts. Muito bem. Então, encontramos os principais elementos do circuito Snubber dessa fonte chaveada. E agora você deve estar se perguntando: e cadê os outros dois resistores que fazem parte desse circuito que você mostrou lá na tela? Esses outros dois resistores, como eles não estão aqui em cima, provavelmente estão na parte de baixo dessa placa e devem ser do tipo SMD. Portanto, basta tirar os parafusos da fonte, né? Virar a placa para poder você enxergar os outros dois resistores. Então, o circuito Snubber da Filkitash é identificado para você na fonte chaveada. Eu vou agora para a fonte chaveada da TV SEMP. Esse é o esquema elétrico da TV SEMP. E aqui você já vê a presença do MOSFET chaveador da fonte. É o QU01. Se esse é o MOSFET, então significa dizer que a célula que vai fazer a proteção dele está logo acima. Olha ela aqui, a minha célula RCD. Então eu tenho uma composição idêntica, né? Capacitor, que vai fazer o processo de carga e descarga. Eu tenho aqui os dois resistores que irão carregá-lo. E eu tenho o resistor que digo que vai descarregá-lo. E o diodo que vai funcionar como uma chave eletrônica sempre que esse MOSFET saturar e cortar. Agora eu vou para SEMP para poder identificar essa célula RCD. Eu agora estou aqui na TV SEMP para poder identificar o circuito Snubber para você. Então, primeiramente, vamos identificar o MOSFET chaveador, visto lá no esquema como QU01 ou QU02. Vai depender do tipo. Neste caso, está se utilizando aqui o D2PEC, que é o modelo do chaveador SMD, na tecnologia SMD. Pronto. Uma vez encontrado o dispositivo chaveador, vamos atrás dos componentes que fazem a eliminação dos picos da F100. Começando pelo diodo, o DU02. Então, ele está logo aqui, DU02. Então, esse é o diodo DU02, que vai funcionar como uma chave automática para o corte e saturação do nosso MOSFET de canal M. Agora, vamos atrás do capacitor. O capacitor é o CU06. Então, neste caso, o CU06, deixa eu verificar aqui, é esse aqui, ó, CU06. Perceba, tá aqui, ó, a identificação dele. É um capacitor que, do mesmo jeito que foi lá na Filkitash, 4.700 PF, mais ou menos 5% letra J, 400 volts de tensão que ele suporta. O RU16, que já está aqui em paralelo com ele, é justamente o capacitor que permite a sua descarga no momento que o transistor MOSFET satura novamente. E finalizando, veja que aqui neste caso dessa TV, dá para ver aqui em cima os dois resistores que fazem a carga do capacitor. Tá aqui, ó, que são o RU18 e o RU17, não é? Então aqui a gente teve a possibilidade nessa TV da Toshiba de ver todos os elementos que fazem parte do circuito Clamp RCD ou do circuito Snubber dessa televisão. Pronto. Agora nós temos essa parte de identificação do circuito Snubber encerrada. Para finalizar essa aula prática de hoje, mostrando para você o circuito Snubber, eu vou mostrar a forma de onda através do ecrã do osciloscópio que nós vamos ter aí no dreno do MOSFET e mostrar também para você nessa forma de onda o que o circuito Snubber elimina, atenua para não danificar
o MOSFET chaveador. Eu liguei essa TV via uma fonte de 110 volts, porque aqui no dreno do MOSFET, os picos, se eu ligar em 220 volts, os picos ultrapassam os 470 volts. Então 470 volts é maior do que o que o meu osciloscópio pode suportar. Tá vendo? 400 e no máximo o meu osciloscópio suporta 400 volts de pico. E aqui essa tensão, se eu ligar em 220 no dreno desse MOSFET, essa tensão vai ter muito mais do que 400 volts, o que pode danificar. Portanto, se você tiver um osciloscópio e for fazer essa mesma medição, se preocupe primeiramente em fazer o abaixamento da tensão para que você não danifique a entrada do seu osciloscópio. Bom, visto esta observação, então o osciloscópio já está devidamente aterrado, tá vendo aqui, ó? Eu aterrei ele junto com o capacitor negativo do capacitor de filtro. Eu estou no terra quente dessa fonte chaveada. Então, o osciloscópio agora está em comum com o terra quente desta fonte e dessa forma eu posso medir a forma de onda no dreno desse MOSFET. Então é o que eu vou fazer agora. Pronto. Veja que o que nós temos ali é no ecrã do osciloscópio é justamente a forma de onda presente no dreno desse MOSFET que está chaveando. Agora eu vou travar essa imagem para poder mostrar para você aonde é a atuação do circuito Snubber nessa forma de onda. Eu pausei a imagem para que você pudesse observar aonde o circuito Snubber atua. Veja só o que está acontecendo aqui. Nós estamos no momento, este momento aqui é o momento em que o MOSFET entra em condução. Então ele pega a tensão que está lá no seu dreno e abaixa ela ao ponto zero. Pronto. E vai passar este tempo aqui em zero. Tá vendo? Então o nível de tensão do dreno está conectado praticamente ao terra. Então nós temos zero. Agora perceba o que acontece quando o MOSFET ele é desligado. Note, veja que a tensão sobe novamente, chega ao nível da tensão que estava lá no dreno, mas ela sobe agora pela ação da F100 e atinge um pico de tensão. Tá vendo aqui esse pico de tensão? Após atingir esse pico de tensão, então veja que esse pico começa a amortecer com essas oscilações aqui, tá vendo? Até o pico sumir e se transformar em uma reta. Então perceba, o circuito RCD, aquele nosso clamp ou circuito Snubber, o que ele vai fazer é agir neste pico, que seria o pico que vai danificar o MOSFET. Então, o circuito Snubber, ele vai amortecer, atenuar esses picos de tensão. Nessa outra imagem congelada da forma de onda do dreno do MOSFET, dá para você ver claramente o quanto o circuito Snubber é necessário para a fonte chaveada, principalmente para a proteção do transistor chaveador da fonte, ou se for um CI desse elemento chaveador da fonte. Então veja que a cada pulso formado pelo transistor vai aparecer picos de tensão na bobina, tá vendo? Então é só o pulso ser formado que o próximo pulso traz pico de tensão. Então analise esses picos direto na região dreno source do MOSFET. Não tenderia a danificá-lo? Então o que o Snubber faz é justamente atuar nesses picos de tensão, eliminando-os ou consumindo-os ou atenuando-os daquela região dreno source do MOSFET. Eu acredito agora que você tenha entendido um pouco mais sobre o circuito
snubber de uma fonte chaveada. Para finalizar, vamos às medidas. Aqui nós temos de tensão RMS 97,4 volts. Dê uma olhada na amplitude do pulso, o quanto eu diminuí. Eu mostrei para você que o meu osciloscópio só suporta até 400 volts de pico, né? Veja que aqui a amplitude está na faixa de 344. Como eu liguei em 110, então está abaixo dos 400 lá que o meu osciloscópio suporta. O que mais? A frequência de trabalho, dê uma olhada. Ou seja, esse transistor aqui, chaveador dessa fonte, o QU01, ele trabalha numa frequência de 266 kHz. Muito bem. Pronto. Agora eu concluí sim com essa demonstração prática para que você tenha um aumento no conhecimento nessa área de eletrônica básica, principalmente voltada aqui para manutenção de fonte chaveada. Espero que você tenha gostado. Espero você também no próximo vídeo. Tchau. E então, gostou da aula? Conseguiu entender como o MOSFET é protegido pelo circuito snubber? Como o snubber ele consegue eliminar aqueles picos de tensão que surgem na bobina primária do transformador no momento que a sua corrente é cortada? Pronto. Então, veja que a partir de agora já dá para você olhar para o circuito snubber com outros olhos. Ou seja, nunca subestime o circuito snubber. Né? Por quê? Porque ele é um circuito que, apesar de ser muito protetor, né, que ele foi feito para isso, para proteger o elemento chaveador da fonte, se ele tiver com defeito, então ele vai provocar problemas lá no elemento chaveador, né? Porque ele não vai livrar mais a F100, os picos de tensão da F100, e a tendência é o elemento chaveador, ou seja ele um CI ou um transistor, entrar em curto, em tempos curtos. Essa é a verdade. Então, se você gostou dessa aula de hoje, não deixe de clicar no like aqui, né? Clica aqui no like que é para poder ajudar o canal a se manter em atividade. Se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber avisos dos próximos vídeos que nós vamos postar. E se você quiser ajudar alguém que você ama, compartilhe esse vídeo com esse alguém, para que esse alguém também aumente o conhecimento, como você tem aumentado assistindo os vídeos do nosso canal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau para você.